Boa noite a todos. Presencial, online, encarnados, desencarnados. Tem alguém pela primeira vez na casa? Não? Então, sejam bem-vindos mais uma vez, todos. Vamos começar. As meninas da recepção pediram para dar um recadinho para quem pegou a sacolinha de Natal. A entrega é para ser feita até dia 2 de dezembro. Então, acho que é até terça-feira que vem, se eu não me engano, é para entregar a sacolinha, tá bom? Bom, eu vou começar com a leitura do livro Ânimo. Agradecer. Tens agradecido? Não é para agradecer somente o que te beneficia. Isso muitos fazem. Agradece as dificuldades e elas não te atingem porque ficam acima delas. Se lamentas, é porque estás abaixo e, então, as dificuldades se aprofundam em ti. Abre o coração e afirma serem os problemas menores do que as tuas forças. Tem fé, acredita num dia melhor, numa hora melhor, e põe-te a viver sem medo. O agradecimento é a tua força. Agradecendo, aures força para prosseguir e nada te assusta. É sábio quem vê nas dificuldades uma oportunidade de crescimento. Quem teve aqui na palestra de terça-feira passada, né, a gente falou sobre agradecer, sobre a palavra gratidão e obrigado. Então, relembrando um pouquinho o que a gente aprendeu há uma semana atrás, a gente tem que agradecer absolutamente tudo. A tudo dai graças, né? Então, sejam por coisas positivas, sejam por coisas negativas. Eu acho que o que não nos dá alegria, nos dá conhecimento, nos dá possibilidade de aprender cada vez mais. Então, agradecer desde a hora que a gente vai dormir, até o momento que a gente levanta, ao ar que a gente respira, desde as pequenas coisas, que às vezes nem são tão pequenas assim, até as grandes coisas, né? Bom, vamos nos preparar para a nossa prece, nos acomodando em nossos assentos, tranquilizando nossa mente, nosso coração, nossa respiração, trazendo a presença para este momento, esquecendo tudo que foi vivido esse dia, todas as preocupações que às vezes atravessam o nosso pensar, o nosso agir. Somente estar presente neste momento. Com o coração cheio de agradecimento pelo dia de hoje, mesmo com suas aflições, nos preparamos para este momento da palestra, que foi preparada com tanto carinho pela nossa irmã Elizabeth. Que a espiritualidade de luz guie as palavras dela e que o nosso coração esteja aberto para entender, aprender e aplicar tudo o que for dito. Pedimos que Jesus, os anjos e os espíritos elevados nos protejam, encarnados, desencarnados, presentes, a quem nos assiste pela internet, e também a quem não pôde comparecer aqui esta noite. Que possamos aproveitar este momento presente com o coração e a mente abertos.
Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos receber mais uma vez a Elizabeth Simon Gaebler. Ela está na doutrina espírita desde 1990, é palestrante desde 1999, cuida da distribuição das palestras nas casas espíritas do ABCD e participa da coordenação do curso de palestrantes espíritas. Bem-vinda mais uma vez, Elizabeth. Boa noite, amigos queridos. É gostoso ouvir esse boa noite poderoso. É uma alegria estar aqui. Hoje a gente vai falar de valores invertidos, de inversão de valores. Então, o que são valores? É um conjunto de regras, de leis, costumes. E a inversão de valores é fazer ao contrário, né? Daquilo que ditam as regras, as leis, os costumes. Então, na inversão de valores, o certo e o errado acabam se confundindo. E, às vezes, a omissão diante do erro, ou então a pessoa age de forma correta, de forma ética, mas nesse nosso momento atual, muitas vezes ela é marginalizada, excluída, punida. Tem até aquela frase assim, né? O crime compensa, porque a gente vê traficantes, né, soltos, corruptos que se acham injustiçados, né, desvio de dinheiro público, tudo isso inversão de valores. A impunidade que incentiva o crime, o narcotráfico, né, que vai se espalhando, que desafia a lei, que impõe o regime de terror para o povo. Muitos acreditam que ser humilde é uma virtude de fracos, né? E então a gente vê que no momento atual há muita inversão de valores, existe um colapso da virtude. Vocês não concordam? Existe uma degradação moral. Às vezes a gente entra lá no Facebook, no Instagram, nossa, umas cenas assim tão, digamos, deprimentes, de depravação. Parece que isso, né, se tornou tão normal. E traições, prostituições também, isso é tudo normal, né? As pessoas falam assim, a valorização do ter, das aparências, em vez de buscar desenvolver a nossa essência interior, a nossa espiritualidade. Pessoas que buscam vantagem em tudo. Então, a prioridade do homem de hoje, na grande maioria, é assim, estar bem na vida, é ganhar bem, é trabalhar para enriquecer, mesmo que a pessoa não goste do trabalho dela, o importante é ganhar muito dinheiro. Tudo isso acaba sendo, assim, uma ignorância dos valores espirituais, os valores que são de Jesus. É uma inversão de quase todas as nossas conquistas morais. E Emmanuel, no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, escreve: foi esse excesso de inquietação que existe hoje, né? Essa ânsia do ter, do poder, do prestígio. Então, essa inquietação no mais desenfreado egoísmo, porque a origem é o egoísmo, o orgulho, que provocou essa crise moral que estamos vivendo hoje. E aí, olha que bonito que ele fala, o Emmanuel. Nós precisamos reconhecer que o homem necessita de mais verdade do que de dinheiro, de mais luz do que de pão. Então, essa inversão de valores existe até nas igrejas. Aqui é Emmanuel que está citando, que
em muitos segmentos religiosos é o lucro que governa. Muitos religiosos têm o conhecimento, mas não têm o compromisso. Tem doutrina, mas não tem ética. Quer dizer, eles conhecem o Evangelho, mas não seguem o que o Evangelho ensina. Dizem que conhecem a Deus, mas não praticam os ensinamentos de Jesus. E a mídia favorece essas distorções. A gente vê, né, o quanto muitas igrejas que dizem que são do Cristo estão totalmente distanciadas daquela pureza do Evangelho que Jesus nos deixou. E ainda Emmanuel, no livro O Consolador, também de Chico Xavier, na questão 207, escreve que a Terra é um campo de aberrações na política, na sociologia, na economia. Surgem teorias absurdas, surgem extremismos, extravagâncias, essa ânsia de poder, ânsia de domínio que geram esses desequilíbrios sociais, essas misérias, essas injustiças sociais. E aqui Emmanuel escreve no livro O Consolador que a guerra que aconteceu, a Primeira Guerra Mundial, a guerra de 1914 e 1918, custou mais de 100 bilhões de francos, é um dinheiro, né, da França da época. Mas que esse dinheiro poderia ser usado para combater a fome, as doenças. Essa inversão de valores não é de agora. E o espírito André Luiz, aqui, ele não fala pelo Chico Xavier, ele começou a trazer mensagens por um outro médium chamado Samuel Gomes, mas é fantástico. Todos os livros que o Samuel Gomes psicografa. Tem um que chama Checkmate nas Sombras, a Vitória da Luz. E também aqui o André Luiz escreve que no nosso mundo hoje, o que impera é a corrupção, a separação étnica, né, o preconceito, a intolerância, a exploração dos recursos da natureza, o imperialismo, um país querendo subjugar o outro para obter os seus recursos naturais, as lutas pelo poder, as calamidades sociais, as injustiças, a violência, os vícios, os crimes, as guerras. E a gente pode ler lá em Obras Póstumas, que foi todo escrito por Allan Kardec no século XIX, mas o que ele escreveu naquela época é atualíssimo. O que acontece hoje? Perguntou Kardec no século XIX. Mas continua esse problema de inversão de valores. Quem são os guias ou tutores dos povos? Quem são os governantes? São homens generosos que estimulam o progresso moral do povo, tornando-o mais livre? Será que é isso que os governantes fazem? O possível para que a educação melhore, para que o homem seja cada vez mais crítico, mais dono de si? Aí Allan Kardec responde, não são assim os governantes. Aí ele falava no século XIX, mas hoje continua. Não, são quase sempre homens gananciosos pelo poder, ambiciosos, e que querem manter o povo na ignorância para poder subjugá-lo. São governantes egoístas e orgulhosos que querem conservar o poder a todo custo. É só a gente acompanhar as notícias, né? E na revista Informação, de outubro de 2006, também a gente lê Emmanuel falando, né, que existe um aumento das misérias morais, né? Então, as misérias morais, a miséria moral é a mãe de todas as outras misérias. A miséria espiritual, a miséria material, então a fome, a doença. E aí a Emmanuel escreve que as lideranças promovem o caos, a guerra, a arte evoca a violência, a crueldade, a devassidão. A gente vê isso, né? Olha assim,
sabe? A música, a pintura, a escultura, que às vezes não tem nada de sublimação, de elevação, é uma apelação aos nossos sentidos. E por que nós estamos assim nessa situação tão difícil agora, século XXI, com essa tão grande inversão de valores? Aí Emmanuel escreve aqui, né, nessa revista Informação, de outubro de 2006, pela psicografia de Chico Xavier, né, que após a Segunda Guerra Mundial, foi de 39 a 45, 1939 a 1945, os portões da espiritualidade se abriram para reencarnações coletivas de entidades muito atrasadas. Espíritos atrasados estão tendo uma última chance de reencarnar aqui no nosso planeta para ver se não vão lá para o chupão, né? Para um planeta muito primitivo na próxima encarnação, para ver se tem uma chance de continuar aqui no nosso mundo. Por isso que, né, está assim, tudo tão confuso. E diante desse problema, né, desse caos todo, aí Emmanuel fala, a gente precisa ter coragem de ser ético, de passar pela porta estreita, porque só a minoria passa pela porta estreita. É melhor andar sozinho, né, do que seguir a multidão, né, que vai na direção errada, né? E tem um filósofo indiano chamado Jiddu Krishnamurti, viveu no século passado. Olha que frase genial e um puxão de orelha para a gente. Está bem adaptado a uma sociedade profundamente doente como é a nossa. Estar adaptado, deixa para lá, eu sigo a maioria, né? Eu sou, né? O que eles fizeram eu faço também, não quero ser excluído. Então, estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente não é sinal de saúde. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 24, 13, nos itens 13 a 16, também a espiritualidade nos convida a termos coragem de apresentarmos as nossas próprias opiniões. Passar pela porta estreita, enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos. Precisa ter coragem para não temer confessar abertamente as ideias que não são admitidas por todos. Conversando com o Wilson aqui, né, ele falou assim, não se dá paulada em cachorro morto, né? Não se bate em cachorro morto. Aquela pessoa que começa a ser uma luz, né, a diferença no mundo, ela acaba sendo perseguida até por obsessores. Então, é uma vigilância que precisa ser constante. E a pessoa que recua por medo das consequências, né? Recua de sustentar, as consequências de sustentar as suas próprias opiniões, escreve aqui Emmanuel, é um fraco, é um covarde. Será que a gente tem essa coragem? Nem sempre, né? Mas fica aqui, né? Os ensinamentos de Emmanuel, né? Passar pela porta estreita, nada fácil. Emmanuel, no livro Mãos Unidas, também de Chico Xavier, no capítulo 9, Fé e Coragem, ele também nos faz refletir. Nós temos medo de apresentar as nossas convicções, nós temos medo de ser ridicularizados, excluídos. Será que a gente fica em cima do muro para agradar todo mundo? A gente segue a maioria porque a gente não tem coragem de proclamar as nossas convicções? É Emmanuel que está nos fazendo pensar. E ele fala também, olha, hoje já está havendo a separação do joio do trigo. Então, né, é a parábola que Jesus contou. O joio são os espíritos que não estão seguindo o progresso do nosso planeta, vão desencarnar, não reencarnarão mais nesse mundo de provas e expiações, reencarnarão em mundos mais primitivos. Nós aqui, Emmanuel faz uma comparação, que precisamos estar atentos às ervas daninhas, que são o joio, que se infiltram em nossas concepções. As fake news, sabe? É uma erva daninha, é o joio. Quando a gente aceita, sem crítica, sem
uma análise mais rigorosa, né? Então, precisamos ser críticos, fala Emmanuel, precisamos sustentar as nossas próprias opiniões, não podemos ser submissos, não podemos ser alienados e não seguir o rebanho, se nós quisermos avançar no nosso progresso espiritual. Gente, vou perguntar para vocês. Ah, sim. Não pode ficar mal. Se bate, nada. Ah, Um sentido figurativo. sim, claro. O cachorro que bate, incomoda. Então, essa coisa de estar contigo. Se bate, cachorro. É verdade, né? Cachorro que late incomoda. Então, figurativamente, né? Cachorro morto não late, então a gente não bate nele. Então, quando a gente está fazendo barulho, a gente está incomodando, né? Então, aí eu queria perguntar para vocês. É fácil ser assim, essa alma heróica? Será que a gente tem suficiente elevação moral para agir dessa forma? Sermos autênticos, donos das nossas próprias convicções, não ficar na omissão. Allan Kardec falou que não erra só quem pratica o mal, mas quem se omite, né? Então, a gente fica indignado com muita coisa, não fica? Quando a gente abre o jornal lá, né, abre a internet, a gente fica indignado com muita coisa, mas nem sempre a gente tem coragem para partir para a ação. Aqui é um longo trabalho, né, que a gente vai ter pela frente, de fortalecimento interior, de confiança em nós mesmos, em Deus, de desenvolver essa coragem. Tem um psicólogo da sociologia, né, um psicólogo social americano, famosíssimo, editou muitos livros, está falando aí na internet, Elliot Aronson. E olha que ele escreve, às vezes, a verdade está soterrada sob uma avalanche de propaganda. Então, as propagandas nos enganam, as fake news nos enganam, mas a verdade tem poder de permanência. Ela não vai morrer, um dia ela vem à tona. E aí ele fala, é o conhecimento que nos liberta das técnicas de manipulação, de autoritarismo. É buscar o conhecimento, precisamos acordar, para a gente não continuar vivendo assim como um morto-vivo, né? Acordar para fazer a diferença, para tornar o mundo melhor, nem que seja só no nosso entorno, na nossa família, na nossa vizinhança, no ambiente de trabalho, né? Alessandro Viana Vieira de Paula escreveu na revista Reformador, que é da Federação Espírita Brasileira, né, de dezembro de 2014, um artigo citando uma revista espírita de 1861, onde o espírito Erasto traz uma mensagem falando no século XIX, do perigo do paganismo, que ainda, dizia ele, se espalhava pelo mundo no século XIX. Então, o paganismo é a característica das religiões politeístas, né? As pessoas que acreditam em vários deuses, isso era comum na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Egito Antigo, foi muito combatido pelo judaísmo e pelo cristianismo. Mas onde queremos chegar? O Alessandro escreve que hoje ainda existe um paganismo que causa muito dano ao nosso progresso espiritual. É o Deus corpo, o Deus sexo, o Deus poder, o Deus dinheiro. Cultuamos esses deuses. E eles nos atormentam, eles nos inquietam, nos desviam das nossas metas existenciais, porque a gente ainda carrega orgulho e egoísmo. Então, é preciso, segundo Alessandro, cuidar do corpo e do espírito, sublimar os instintos sexuais, desenvolver a humildade, a tolerância, a compreensão, os valores do Cristo, desenvolver o ser, né? Quem somos, em vez do ter, né? Não servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, né? Cuidar do nosso desenvolvimento moral.
E aí ele escreve que em relação a esses 4 deuses citados, que é corpo, sexo, poder e dinheiro, há um planejamento obsessivo para insuflar essas fraquezas em nós. Os obsessores estão lá, né? Para que a gente cultue ainda mais esses deuses. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, no capítulo chamado Os Gênios das Trevas, Manuel Filomeno diz que existe um grupo de obsessores que eles desenvolveram um programa chamado As 4 Legítimas Verdades, que é uma ironia ao código de Buda, chamado As 4 Nobres Verdades. E Manuel Filomeno fala que esses obsessores estimulam na nossa mente o sexo desregrado, o narcisismo, que é o culto ao corpo, às aparências, a ânsia pelo poder, a ânsia pelo dinheiro. Então, corpo, sexo, poder, dinheiro são neutros. Agora, depende da direção que nós lhes damos, né? E a gente carrega muito vício, muito vício. O vício do ter, do poder, do prestígio. Então, o vício do ter, o vício da ganância. Um filósofo americano chamado Michael Sandel, ele escreveu no seu livro que, após a passagem do furacão Charley, lá na Flórida, nos Estados Unidos, em 2004, o saco de gelo, que custava $2, passou a custar $10. Os empreiteiros estavam cobrando $23 mil. $23 mil para tirar algumas árvores nos telhados das casas. Os hoteleiros, eles estavam cobrando 4 vezes mais do que vinham cobrando. E aí o Sandel escreve: na sociedade capitalista, quando a procura aumenta, os preços sobem. E isso nos causa muita indignação. É uma inversão de valores. Ele fala assim: em vez de serem punidos, os extorsionários, esses que estão extorquindo, né, a fraqueza, a necessidade do povo que passou por essa catástrofe do furacão, então esses extorsionários estavam sendo recompensados como? Enchendo os bolsos. E aí o Sandel escreve: numa sociedade boa, justa, as pessoas se unem em tempos difíceis. Custe o que custar em termos de sacrifício pessoal, não em termos financeiros. E ele também escreve que as sociedades existem para promover a virtude, para a gente se ajudar, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Por isso precisamos desenvolver o que falta muito nesse mundo atual. É uma visão comunitária, porque nós somos continuação de uma história. A gente veio, né, de pais, de avós. Nós não somos tão livres como nós pensamos, a gente precisa um do outro. Nós não somos um eu desconectado da sociedade. E um outro filósofo, falando da ganância, né, do ter, um filósofo esloveno, muito famoso, Slavoj Zizek. Ele está sempre na internet. E ele também nos faz um alerta que a necessidade de salvar o planeta e salvar as pessoas é ignorada quando se precisa salvar os bancos e a ordem capitalista. É só ver aí o que está acontecendo, né, com o nosso meio ambiente. Está sendo degradado, poluído, devastado. E ele fala: o capitalismo é uma ideologia, essa ganância de ter, só lucro, 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 é uma ideologia que ameaça a nossa sobrevivência no longo prazo. E a marca dessa ideologia é a necessidade de manter as aparências a todo custo. Então, aí estão as propagandas, né? A gente precisa mostrar que tem. E hoje o consumismo é maior
do que há 2 ou 3 gerações atrás. Porque tem a publicidade que nos sequestra, a conduta da pessoa, né, de querer aparecer, a disponibilidade de bens, né, de compra, o luxo. E nos países ricos, né, os países ricos consomem 64% de tudo que é produzido no planeta, enquanto os países mais pobres consomem só 2%. Então, será que o aumento desse consumo significa que as pessoas conseguem ser mais felizes a partir do ter? Um outro escritor, pensador, psicólogo, ele é Julian Melgoza, escreveu um livro Mente Positiva. Então ele responde: será que hoje as pessoas estão mais felizes porque têm mais condições de ter carro, casa, celular e trocar o celular todo ano, trocar o carro com mais frequência? Será que as pessoas hoje estão mais felizes do que no passado? Ele diz não. Comparando com as gerações, né? Nos países ricos, comparando com as gerações dos seus avós, eles não estão mais felizes, né? E então é necessário controlar o nosso consumo, porque aí nós vamos preservar as reservas ambientais, né? Os recursos naturais são finitos, um dia vai acabar, né? Então nós precisamos conservar para o futuro, para quando a gente voltar, ou para os nossos filhos e netos, né? Então, quando a gente consome menos, o meio ambiente agradece, ele fica mais saudável. E buscar, assim, gerar menos materiais descartáveis, o ambiente vai ficar mais limpo. A gente mesmo se controlar, ter uma maior autonomia pessoal para a gente não se endividar tanto nos cartões, né, no cartão de crédito, no banco, e aproveitar melhor as coisas simples da vida. Estratégias para evitar o consumismo, adotar um estilo de vida simples, estabelecer prioridades, não responder aos apelos publicitários, avaliar as nossas reais necessidades, comprar menos antes de comprar, pensar 2, 3, 4 vezes, né? Porque muita coisa que a gente compra, às vezes a gente nem usa. Pensar nos outros e repartir, não estou usando, né? Vou doar. Procurar evitar comprar marcas e produtos com excessiva publicidade, porque eles são mais caros. Adiar as compras que não são essenciais, reduzir o uso do cartão de crédito. E olha que interessante. Por que, né, muitas vezes somos tão consumistas, uns mais, outros menos? O psicólogo Tim Kasser, em 1995, ele fez um estudo bastante criterioso sobre infância e consumismo, e a conclusão que chegaram, ele e seu grupo de estudiosos, que as crianças pobres, que não receberam suficiente carinho e atenção, quando chegam na adolescência, se tornam mais materialistas, mais consumistas, para compensar a privação que tiveram na infância. Então, isso fica aí o alerta para nós, pais, avós, tios, professores. Bom, esse é o vício do ter. Tem o vício do prestígio, né? O filósofo indiano Jiddu Krishnamurti, falando dele ainda, né? A gente já citou uma frase dele anteriormente. Quanto maior a exibição externa, maior a pobreza interna. Lembra do Gandhi? Tinha um óculos, tomava leite de cabra e usava não sei como é que chama, uma túnica, né? E a irmã Cidufo, no livro Mereça Ser Feliz, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, ela fala assim, que a população, a média, né, da população humana, necessita de muita valorização, de muito reconhecimento. Ela falou, isso, de certa forma, é natural. Todos querem ser reconhecidos, querem ser valorizados. O problema é o exagero. Quando existe essa ânsia de prestígio que acaba se tornando uma tormenta social. Porque aí a mente se desgasta,
a pessoa fica só esperando, né? Aceitação, fica esperando a consideração incondicional, né? E isso gera uma dependência psíquica de evidência, de reconhecimento. Ela fica cativa, né? Desse vício. Ela se torna uma escrava de uma autoimagem exacerbada. E as causas do vício de prestígio? A irmã que explica. Pode estar lá na infância, então, uma criança que foi muito reprimida, e ela se tornou muito dependente da aprovação dos adultos, e isso gerou muita insegurança, e ela se torna um adulto frustrado. Ou pode ser uma herança de vidas passadas, quando a pessoa teve uma vida cheia de títulos, de honrarias, e isso inflou o ego dela. E a irmã se escreve, a educação na sociedade moderna destina-se ao aplauso, ao êxito, e raramente educa-se para saber perder ou lidar bem com as derrotas e críticas. Não é verdade? Não é verdade? É isso que acontece, né? Treina-se para a passarela do sucesso, para a necessidade de aprovação, para o reconhecimento social, sem se preparar para o auto-amor. A pessoa que se ama, ela não precisa que os outros a coloquem no pedestal, ela está bem com ela mesma. Então, o vício de prestígio, no fundo, é um sintoma da pessoa que não está bem consigo mesma, não se planificou, ela não se autorrealizou e ela não se ama. Se nós nos amássemos, nós não seríamos tão dependentes das opiniões dos outros, ou da atitude do outro. Ó, tá vendo? Nem me cumprimentou, eu cumprimentei e nem respondeu. Então, o que impulsiona o vício de prestígio, que é essa necessidade de aceitação, é o medo da rejeição, é a falta de amar-se. Você tem que fazer uma autoavaliação. Será que a gente tem aversão às críticas? Quando a gente recebe uma crítica, a gente já levanta o muro? Será que a gente fica mendigando aplauso, elogio? Será que a gente gosta de pompa, né? Pompa em circunstância, né? Será que a gente fica impondo os nossos pontos de vista? Será que a gente fica melindrado quando o outro não concorda com a gente? Será que a gente fica alimentando mágoa? É necessário falar menos de nós e prestigiar mais os outros, para trabalhar o nosso orgulho. E o vício de poder. A Joana de Ângeles, do livro Desperte e Seja Feliz, ela tem um capítulo chamado Sucesso e Sucesso. Ela escreve que o verdadeiro sucesso é a vitória sobre si mesmo, a vitória sobre as nossas paixões primitivas. E quando a gente conquista essas vitórias, a gente se torna uma pessoa gentil, afável, bondosa, tranquila. Aí gera uma harmonia na nossa vida, no ambiente onde a gente frequenta, e essas pessoas se doam mais aos outros, porque elas estão planificadas de amor, né? Enquanto que para o mundo, o sucesso é o triunfo nos negócios, na profissão, nas posições sociais, é o destaque da personalidade, são os aplausos, as honrarias, tudo bem. Mas isso é passageiro, e é importante que não se transforme num vício, num tormento social, né? Porque esse sucesso externo, ele, conforme escreve a Joana, é ruidoso, porque a pessoa fica preocupada em manter o status, em chamar a atenção, em atrair a fama. Ela lutou para conquistar tudo isso, chega no topo, aí ela tem medo de cair, tem medo de ser excluída. Aí a psicologia explica, ela desenvolve um mecanismo de exaltação, até de forma inconsciente, para preservar o lugar conquistado. São as aparências. É não buscar o próprio ser. E Jesus, né? Falando de vitória, de sucesso. Quando Jesus foi condenado, as pessoas que o condenaram, o governador da Judéia, Pilatos, os dois sumos sacerdotes do Sinédrio, né?
os sacerdotes judeus, Anás e Caifás, eles se sentiram vitoriosos, né? Conseguimos, né? Conseguimos. Mas foi Jesus que conquistou o verdadeiro sucesso. Jesus é o símbolo da vitória sobre si mesmo. Por isso que ele é nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Então, qual é o sucesso mais valioso para nós? O ter ou ser, aparência ou a autenticidade, né? A autonomia, ser quem somos, a humildade. Qual desses dois sucessos, esse sucesso exterior ou esse sucesso interior sobre nós mesmos é que merece a nossa atenção? E né, o que a gente considera certo ou errado, bom ou mal, justo ou injusto? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Tudo isso vai depender dos nossos valores, que são formados a partir da cultura, a partir das experiências que passamos, do conhecimento, do autoconhecimento. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Isso é certo ou errado? A gente entra em conflito com as regras sociais. Aí a gente tem que fazer uma análise criteriosa. E aquela famosa pergunta, e Jesus, né? O que faria no meu lugar? Quais são os valores de Jesus, né? Então, amigos queridos, nada fácil, né? A gente trilhar esse caminho que leva à porta estreita, mas nós estamos aqui para evoluir, né? E aproveitemos bem a nossa encarnação, né? Para iluminar o nosso espírito. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite. Obrigada, Beth. Gente, a Beth lê tanto, gente, tanto. Ela tem canal lá na internet, sabe? Nas redes sociais. E ela faz uns vídeos curtinhos. Aqui ela fala bastante, né? Porque a gente fala para ela, fala tanto tempo. Mas lá ela faz uns vídeos curtinhos, mas que são maravilhosos. Cada um ela fala de uma coisa diferente, assim. Procurem por ela na internet que vocês vão gostar. E muitas das coisas que às vezes a gente ouve, né? Aquele vídeo curtinho, naquele dia, às vezes cai que nem uma luva pra gente o dia todo, assim, faz bem. Ou então no final da noite para a gente repensar, é bem legal. E vamos, né, então agradecendo, né, mais uma vez, por ela ter vindo aqui falar com a gente. Tem uns poucos recadinhos, né, que já estamos no finalzinho do ano. Essa semana é a última semana de aula para quem aí está fazendo os nossos cursos. Nós abriremos as inscrições já em fevereiro, em janeiro, comecinho de janeiro, talvez até antes, tá? Tem já um pessoal aí perguntando, já estão se inscrevendo no de agora para o depois, eu falo, calma. As nossas aulas retornarão em fevereiro, tá? Na primeira semana de fevereiro. Então, quem tiver interesse em fazer o estudo do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Educação Mediúnica, os jovens, né? Nós temos os jovens online, que é toda quarta-feira, jovens de 18 até 28 anos, para falar na linguagem dos jovens sobre os problemas do dia a dia, né? À luz do Espiritismo. Então, fica o convite aí, tá? Para quem quiser estudar. Termina agora, volta em fevereiro. E para não deixar vocês tristes, nós vamos ter o Evangelho online toda segunda-feira, não vai parar, tá? Então, a gente vai manter toda segunda-feira para a gente se manter em contato aí com a casa, com a espiritualidade e com o nosso compromisso, né, com Jesus. A gente, toda segunda-feira, o Evangelho online, tá? É só online, gente. Quem quiser participar, entra no nosso WhatsApp, eu quero participar do Evangelho online. Aqui tem bastante gente que participa já. Muita gente mesmo. E aí é bem legal, algo que vai, assim, logo na segunda-feira, ajuda vocês a passarem a semana inteira bem, né? Com todos aqueles ensinamentos.
E a gente está finalizando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e vamos começar o ano vai começar o Evangelho de novo. Então fica também aí a dica para vocês não perderem. Nós teremos um recesso aqui na casa e nós vamos informar, tá? Dia 21 de dezembro é o último dia neste ano e a gente volta na segunda semana de janeiro. Então, os tarefeiros vão descansar, né? Nós vamos descansar um pouquinho, descansar, né? Mais ou menos. Preparando o novo ano, as novas atividades, mas estaremos aí. E, por último, né? As crianças, que a gente sempre fala, que precisam, já foi dito aqui hoje também, né? Que às vezes, se a gente deixa a criança só com o ter, depois ela não consegue ser, né? E hoje em dia, o ter está tão em voga que o ser está mais legal. A gente gosta mais de estar com aquela pessoa que é, né? Alguém legal, que ouve, que está com a gente, do que aquele que tem um monte de coisas e a gente não consegue tirar meia palavra, né? Que seja algo bom para a gente, daquele ter. Então, a gente sempre lembra que começa lá da barriga, para não falar, né? Começa na barriga, e a gente aqui, quando está já andando, a gente já começa, tá? Então, quem quiser também trazer as crianças, para depois não ter que tratar o ser, tragam, tá? A gente tem para todas as idades aí, de 4 até a nossa idade de hoje, mais, né? Somos ainda, quem a gente ainda consegue, né? Ter aquele, lembrar de quando a gente era criança e trazer aquela pureza, trazer aquelas coisas boas, a gente ainda continua, né? Sendo um pouco criança. Então, os recadinhos é que amanhã nós temos o Evangelho, à tarde, às 13h30, quem quiser participar, venha aí para fazer o Evangelho com o seu Jaime, é um bate-papo bem gostoso, bem tranquilo, em roda, uma coisa bem bacana. Então, toda quarta-feira, às 13h30, estamos aqui com o seu Jaime, fazendo o Evangelho. Depois nós temos o chazinho e temos o bazar. O bazar vai até às 16h30, quem quiser economizar, ajudar o planeta, né? Fazer uso daquilo que outro não gosta, mas não quer dizer que está velho, ele só não usa mais, não quer mais. Mas a gente vai, bate o olho, gosta, vamos usar, gente. Então, é essa troca, né, que a gente faz, que é saudável, tá? E melhor ainda para o bolso, que é mais saudável ainda. Logo, nós teremos o nosso bazar grande, que é no dia 6 de dezembro, e aí a gente também avisa vocês. Demais a nossa cesta básica, quem puder continuar ajudando, tá bom? A gente agradece bastante. Nós temos algumas atividades que a gente gostaria de também divulgar, mas já estamos quase sem tempo. Eu queria dizer que as nossas palestras estão no YouTube. Todas essas são gravadas ao vivo e transmitidas ao vivo lá no YouTube. É muito bom quando a gente recebe lá um comentário, um joinha. É tão bom, gente, que a nossa, vamos dizer assim, expectativa é que cada vez mais a gente possa compartilhar, porque não faz bem para a gente que está aqui, a casa cheia aí, ó, todo mundo ouvindo. É muito bom quando a gente consegue passar isso adiante. E é não ficar em cima do muro, né, como foi dito, porque quando você divulga, você é espírita? Sou. E isso é muito bom. A pessoa vai lembrar que você é, porque na hora da dor ela vai te procurar, tá? Então, façam isso, divulguem, tá? E a casa agradece, assim como todas as outras que tem aí, que divulga a mensagem. Antes de fazer a prece, eu vou ler uma mensagem que chegou pra gente. Foi em julho, tá?
E começa assim, é uma mensagem psicografada. Não sei se endereça a alguém, não está aqui o nome, mas cada um ouça, né? E veja o que pode aproveitar. Tenha fé para o trabalho continuar. Tenha fé para a caridade prosperar. Tenha fé para não deixar que as pedras do caminho te façam desistir da sua evolução. Tenha fé, pois quando não temos nada a enxergar, é a fé que nos mantém em pé. Foi isso que escutei quando cheguei do lado espiritual e não acreditava em nada. Achava que o nada iria me engolir a qualquer instante, mas não tive outra opção, a não ser ter a fé indicada. Pois nada que havia passado no plano terreno tinha sido igual ao que estava vivenciando. Hoje, ajudo aqueles que perderam a sua fé, como eu, a continuar. Recebido nesta casa, iniciarei a minha tarefa. Tenham fé, meus amigos. Vós, trabalhadores, sempre serão mais cobrados, pois muito nos é dado por saber o que se encontra em nosso viver. Grato pela acolhida e iniciaremos juntos essa jornada. Então, recebemos aí um novo trabalhador, né, na espiritualidade. E quem será? Quem será? Então, vamos agora fazer o nosso passe coletivo. Quem tiver o cartãozinho azul do tratamento, ao final do passe, pode ir lá em direção à câmara de passe para fazer o tratamento. E, enquanto isso, a gente vai agora fazer a prece, que vocês possam receber, tá? Esse passe de tratamento, esse passe que é para cada um de nós. Vou pedir para apagar a luz, só um pouquinho, isso. Vamos então, neste momento, agradecendo a espiritualidade que está aqui conosco, que nos trouxe até esta casa, neste dia. Agradecer a nossa Elizabeth, que veio com tanto carinho trazer as informações que nós precisamos ouvir. Todos nós. Que tenhamos a humildade de reconhecer aquilo que precisamos mudar em nós. Que a gente possa pensar no fundo da nossa consciência ali, aquilo que nos incomoda, né? Que ainda nos sentimos incomodados. Vamos trabalhar nisso. Pode ser que seja o nosso caminho para ser mais felizes. Então, agradecidos mais uma vez pela espiritualidade, que vai nos trazendo a resposta, vai nos trazendo uma mensagem aqui, um recadinho ali, que a gente possa ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, que através da nossa semana a gente tenha essa observação nas pessoas, na natureza, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê, porque as mensagens estão ali, estão por todos os lados, tentando nos guiar. Muitas vezes nossos anjos de guarda colocam coisas nas nossas mãos para nos ajudar, e a gente pede tanto, e quando ela chega a gente nem reconhece. Que a gente possa ser mais perceptivo, que a gente possa ser mais cuidadoso em olhar os detalhes. Vamos sempre lembrar de fazer a nossa oração, mas depois agradecer também e perceber que tudo vem a nós conforme nós pedimos. Que a gente saiba enxergar.
Vamos agradecendo, então, por tudo que somos, pelo que temos, por aquilo que nós podemos dividir, por toda essa capacidade que nós temos interiormente de ajudar, de vibrar positivamente pelas pessoas, que nós sejamos esses que fazem com que a vibração do planeta aumente. Vamos assim vibrando. Vibrando neste momento para que haja paz, para que haja saúde, esperança, harmonia no nosso planeta, no nosso lar, no nosso trabalho, ao nosso redor. E vamos pedindo por aqueles que não estão em harmonia neste momento. Por todos os que estão doentes, pedindo a cura. Por todos aqueles que estão no caminho do vício. Que eles possam, Senhor, ser recebidos pela espiritualidade com muito amor, se por acaso por eles vierem a faltar. Que o Senhor os envolva e proteja, mostre a luz e a esperança. Que possamos levar a nossa boa vibração a todos os cantos, a todos os lugares onde a gente acha que falta Jesus, mas Ele está lá. As pessoas só não estão percebendo. Que a gente possa perceber Jesus em nós, na nossa família, através das nossas atitudes, através do nosso pensamento. Vamos desejando a todos uma ótima semana, que todos possam ir em paz, que possam chegar em seus lares e todos estarem bem, e que isso vibre por toda a semana, por todo o mês, que a gente possa se encontrar aqui novamente na próxima terça-feira, com a graça do nosso Mestre Jesus, com as bênçãos do nosso Pai. Que assim seja. Obrigada a todos. Que assim seja. Muito bom. Obrigada, gente. Tchau, pessoal da internet.